uma palavra de Deus para nossas vidas esta noite. E eu espero que você fique com a Bíblia aberta, que nós vamos estudar muitos versículos aqui. Hoje é um culto de ensinamento da palavra, culto doutrinário. E, logicamente, nós vamos ver aqui uma instrução de Deus para nossas vidas. Eu não vou hoje sentir no meu coração de não ministrar sobre a Páscoa. Hoje, né, geralmente todos os anos nós falamos. E hoje senti trazer mais da parte de Deus uma instrução para nossas vidas, para nós meditarmos na nossa vida como cristãos. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. E nós vamos seguir o texto, analisando versículo por versículo. Vou ler logo todo o texto e logo em seguida nós vamos analisar versículo por versículo daquilo que a palavra de Deus nos instrui esta noite. Quem achou, vai dizendo amém. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Versículo 25 em diante diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 que aparece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Queridos, aqui no versículo 25, quando se inicia esse texto, Jesus ele está ministrando e chega um doutor da lei, né? Aqui no versículo 25, Lucas o chama de doutor da lei. Lá em Marcos o chama de escriba. Há outros textos que o chama de intérprete da lei. Na realidade, queridos, esse doutor da lei, né, ele está lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que fala sobre os dons ministeriais, que fala sobre os mestres, os doutores, né? E é algo importante na igreja. O que é um doutor da lei? Esse ministério tão importante, inclusive na igreja de hoje. É aquele que estuda a palavra, é aquele que Deus derramou um dom sobre ele, que ele vê um versículo, ele vê uma palavra, e aquela palavra daquele versículo, até um ponto, uma vírgula, ele vê algo ali na escritura de revelação de Deus e ensina a igreja. Esse é o doutor, esse é o mestre, esse está lá nos 5 dons ministeriais: apóstolos, doutores, profetas, pastores,
e evangelistas. Então, o doutor da lei aqui é de suma importância. Quando a gente vê lá em Neemias, no capítulo 8, a gente vê um doutor da lei, que era Esdras. Esdras, ele estudava as escrituras e interpretava as escrituras ao povo. Lá em Esdras 8:8, fala que Esdras ficou de manhã até meio-dia, parece que 6 horas, lendo a palavra de Deus e explicando ao povo. Esse é um doutor da lei, irmãos. Esse é aquele que tem o dom de pegar a palavra escrita, ensinar ao povo, para que o povo coloque ela em prática, né? E este homem aqui, irmãos, que chega para Jesus, ele é um intérprete da lei. Ele conhece a lei, a Bíblia, a palavra, né? Ele chega a Jesus, mas ele não chega com intenções boas, irmãos. A gente vê aqui no texto, versículo 25, e eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando, ou seja, ele chega para Jesus, mas não chega com a intenção boa. E isso, irmãos, a primeira lição que nós podemos ver aqui, que isso nos ensina, né, que a gente pode estar fazendo coisas boas, mas com motivações erradas. A gente pode estar fazendo, exercitando, praticando coisas boas, mas com intenções erradas. Esse homem aqui, irmãos, a intenção dele, aparentemente, aliás, a prática dele aparentemente é boa, porque ele chega para Jesus e diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? Uma coisa boa, irmãos. Quem vê ele chegando para Jesus e perguntando sobre a vida eterna, todo mundo vai dizer uma coisa boa. Mas na realidade, irmãos, a intenção dele, a ação era boa, mas a intenção era errada. Ele só queria provar Jesus. Na realidade, ele queria pegar Jesus. Na realidade, ele queria que Jesus caísse numa cilada, numa armadilha. Na realidade, irmãos, ele queria, de alguma maneira, que Jesus caísse em contradição. Quem sabe por ciúmes. Porque Jesus era um rabi, era um mestre, era um doutor. O Galileu, ele sabia muito bem, ele tinha uma capacidade extraordinária de ensinar. Quem sabe esse doutor da lei, esse mestre, não estava com o seu coração inflamado em ciúme do Galileu, do rabi, do Senhor Jesus, né? Ele não entendeu, irmãos, esse mestre da lei, ele não entendeu que aquele que estava diante dele não só compreendia as Escrituras, mas era o próprio Verbo de Deus encarnado. Era a palavra que se fez carne. Ele era muito mais do que somente o Senhor e conhecedor e intérprete da Escritura, mas era o Verbo que se fez carne que estava diante dele. Amém? Mas ele, irmãos, não percebeu. E quando ele faz essa pergunta, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, como um bom mestre, responde a ele com 2 outras perguntas. Amém? Você está acompanhando comigo aí? Está com a Bíblia aberta? Primeira pergunta que Jesus faz. O que está escrito na lei? Versículo 26. Você está acompanhando aí? O que está escrito na lei? Isso, irmãos, essa pergunta de Jesus, aquele mestre ia tirar de letra, irmão. Porque ele sabia o que estava escrito na lei. Porque ele sabia a lei toda, porque ele sabia as Escrituras, porque ele era um mestre, ele era um professor, ele era um doutor da lei. Aí Jesus faz a segunda pergunta. E como você interpreta isso que você leu? Que está escrito na lei, e como lês? Como você interpreta aquilo que está escrito? Isso também para o doutor da lei foi fácil, irmãos. Os irmãos estão acompanhando comigo, irmãos? Isso para ele também seria fácil, porque ele era um mestre. Aí ele vai e pega 2 textos, né? Pega um de Deuteronômio e outro de Levítico e responde, versículo 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento,
e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha aí como ele sabia, irmãos. Olha aí como ele sabia a lei toda, irmãos. Aí ele responde para Jesus assim, ó, de imediato, irmão, porque ele tinha o conhecimento. Primeiro, o que você está lendo, como você interpreta, e ele vai, pá, dá ali bem direitinho para Jesus. E aí, o que Jesus faz com ele? Versículo 28. Disse-lhe, respondeste bem. Aí Jesus bate palma para ele, ó. Elogia. Rapaz, você tem uma boa hermenêutica. Rapaz, você tem uma exegese, quase que não sai. Né? Você tem uma capacidade de interpretar a palavra. Rapaz, respondeste, olha, bom, rapaz. Pense numa teologia bem delineada que você respondeu agora. Aí Jesus faz elogiar aquele homem, irmãos. Né? Dizendo que ele interpretou a palavra de forma cristalina. Respondeste bem. Veja como você aí compreendeu bem. Veja bem no versículo aí, ó. E disse-lhe Jesus, respondeste bem. Aí vem a segunda parte do versículo, irmão. Quando o homem começa a dizer, rapaz, eu realmente sou bom mesmo. Interpreto bem as escrituras, conheço bem a lei, conheço bem a palavra de Deus. Mas aí vem a segunda parte, irmãos. Você interpretou bem as escrituras. Agora viva o que você interpretou. Não é isso que ele está dizendo aqui? Versículo 28. Faz isto e viverás. E aí, irmãos, vem este problema, que não é só dele não, é nosso também, irmãos. Vem este problema que nós temos visto na igreja da atualidade. Sabe por quê? Porque nós sabemos interpretar as escrituras, nós lemos as escrituras, nós temos bons teólogos, nós temos bons mestres, bons professores, nós sabemos interpretar tudo, mas o nosso problema é o problema do mestre da lei que estava confrontando a Jesus. Ele sabia tudo, mas não vivia as escrituras, irmãos. Ele sabia, ele lia, ele sabia interpretar o que estava escrito. Mas Jesus disse, pratica isso então, que você sabe. Vive isso que você sabe. Se a gente conseguir, meus irmãos, viver de acordo com o que a gente crê, o mundo será transformado por nós, irmãos. Se a gente conseguir viver tudo isso que a gente recebe da palavra, que a gente crê, que a gente interpreta, se a gente viver isso aqui, o mundo será transformado pelos cristãos da atualidade, irmãos. Posso ouvir um amém? E aí, irmãos, aquele homem, vou botar aqui a Bíblia para cá, é melhor de ler. Aquele homem, quando Jesus disse, então viva isso aí. Aí o que diz aí no versículo 29? Ele, porém, querendo justificar-se. E aí, irmãos, né? E aí vem um problema também que é nosso. É querer se justificar sempre. A gente conhece a palavra, a gente muitas vezes não pratica a palavra, e quando a gente é cobrado pelo Senhor, a gente quer se, o quê? Justificar. Mas é porque isso, por causa daquilo. E quando Jesus disse para ele assim, você sabe muito bem, interpreta muito bem, você é o bambambam das Escrituras, por que você não vive isso? Aí ele vai querer se justificar com o Senhor e faz outra pergunta para Jesus. E qual é a outra pergunta que ele faz aí no versículo 29? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Os irmãos estão acompanhando, irmãos? Estão notando os irmãos tão calados? Os irmãos querem que esquente mais os ar-condicionado, é?
Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Amém. E aí, irmãos, ele querendo se justificar, ele pergunta: quem é o meu próximo? E isso revela uma falha grande neste homem, e também muitas vezes nós praticamos isso. Sabe qual é, irmãos? É que ele sabia interpretar as Escrituras, sabia quem era Deus. Ele diz aqui, né, no versículo 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ele sabia o que Deus quer de nós, ele conhece muito bem Deus, mas quando é para descrever o próximo, ele não sabe. Conhece Deus, mas não conhece o próximo. E aí, irmãos, vem um grande outro problema da igreja da atualidade, é que a gente consegue descrever Deus, mas não consegue descrever o nosso próximo. E eu tenho me sido muito incomodado pelo Senhor com relação a essas questões, irmãos. Aliás, desde o aniversário da igreja, né? Eu coloquei aquelas fotos ali, daquelas missões que a gente estava fazendo e faz tempo que a gente não faz, irmãos. De buscar realmente quem está precisando da nossa ajuda, irmãos. Sair das quatro paredes, irmãos. Nunca mais ninguém foi na Catita, nunca mais ninguém foi no Benjamin, nunca mais ninguém saiu das quatro paredes. Nós estamos chegando no meio do ano, não fizemos nenhuma missão esse ano. Nenhuma missão nós fizemos. Sabe, queridos, eu não creio numa religião que consegue descrever Deus, mas não consegue descrever o seu próximo. Eu não creio numa religião que despreza o próximo, aquele a qual Deus veio a esta terra, Cristo veio a esta terra, morreu e está no céu intercedendo, inclusive, por esse que é o nosso próximo. Amém? A igreja pode ter muito fogo, irmãos. A igreja pode ver anjo para um lado e para o outro, espada de fogo desembainhada, muito barulho, muito manto, mas se não faz nada pelo próximo, eu não creio, irmãos, que essa igreja está vivendo a vontade de Deus. Amém? Eu não creio numa igreja, irmãos, que tem um mover. Isso tudo é bom, irmãos. Mas se não vive pensando no seu próximo. Uma igreja que se fecha nas quatro paredes. Uma igreja que quer viver sua individualidade e não se importa com os que estão aí fora. Eu não creio nesta igreja, irmãos. Eu creio numa igreja que verdadeiramente vem para as quatro paredes, se alimenta, se fortalece para ir buscar aqueles que estão lá fora. Amém? Essa é a igreja que eu creio, irmãos. Essa é a igreja que eu creio. Deus, Ele não faz nada a não ser pelo seu próximo, irmãos. Por nós, né? A igreja pode fazer tudo isso que eu falei, mas se não vai buscar aqueles que estão perdidos, irmãos, essa igreja está negligenciando aquilo que Deus começou a fazer. Aí, Jesus, quando o homem pergunta, então quem é meu próximo? Aí Jesus vai e conta essa história aqui, que nós conhecemos como o bom samaritano. E o interessante, irmãos, que se a gente for ver no capítulo anterior, 9, Jesus não foi recebido pelos samaritanos. E João e Tiago querem orar ali para descer fogo sobre os samaritanos, porque estavam com raiva dos samaritanos. E Deus pega e coloca, o Senhor Jesus pega e coloca um samaritano aqui na história. E ele começa a contar. E ele começa a contar essa história que um homem vem de Jerusalém a Jericó. E ele vai passando nessa estrada e ali saem alguns salteadores e ali roubam ele, agridem ele, jogam ele à margem
da estrada, e naquele momento vai passando um sacerdote, um homem de Deus, um homem que vem do templo, porque a Bíblia diz que ele vem de Jerusalém a Jericó. Jericó era uma localidade onde moravam muitos sacerdotes. E ali aquele homem diz: não, eu não posso fazer nada, o levita também não, né? E aí, essa pessoa que foi agredida, essa pessoa que foi roubada, ela não tinha nome, ela não tinha cor, ela não tinha idade. Aqui o Senhor não diz nada de detalhe dele, né? Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses três é o próximo? Qual desses três parece com o próximo? E agora vejam bem, que Jesus não pergunta qual dos quatro é o próximo, mas qual dos três é o próximo. Jesus aqui, irmãos, ele fala sobre o sacerdote, o levita, o samaritano, né, que ajudou, e o homem que estava quase morto à beira do caminho. São quatro. Mas o que Jesus faz? Jesus exclui aquele que estava ferido, aquele que a gente sempre acha que é o nosso próximo. Porque na nossa mentalidade, irmãos, o nosso próximo é aquele sempre que vai ser o ajudado, aquele que vai ser o ferido, aquele que vai ser o maltratado. Mas aí Jesus joga para cima deste doutor da lei, desse religioso, uma nova perspectiva para ele analisar aquela cena de quem é o próximo, né? Porque para nós o próximo é aquele sempre que está necessitando. Aí Jesus coloca ele de fora. Jesus coloca só o sacerdote, o levita e o samaritano na história e pergunta: qual desses três parece ser o próximo? Quem está compreendendo, irmãos? De nada, irmãos, adianta saber que tem alguém ferido, jogado à beira da estrada, se eu não me aproximo, se eu não passo a ser o próximo desse que está ferido, se eu não vou até aonde está aquele ferido, então aí eu não sou o próximo. Se eu não me aproximo, eu não sou o próximo, porque o próximo, irmão, da história que Jesus quer nos mostrar, é aquele que está ferido, é aquele que se compadece, é aquele que se aproxima, é aquele que ajuda com o seu tempo, com os seus bens, com a sua disponibilidade, é aquele que vê o ferido e se aproxima. Esse é o próximo. Amém? Não é aquele que está lá ferido, é o que se aproxima. E aqui, irmãos, eu quero entrar na parte da mensagem, eu quero tirar 3 lições para nossas vidas esta noite, e que eu vou falar de 3 grupos, e que se nós não estivermos no grupo certo, que a gente peça a Deus para nós mudarmos os nossos conceitos, os nossos pensamentos, e fazermos parte do grupo correto, né? Porque Jesus agora ele fala de 3 grupos, que são 3 filosofias, são 3 modos de viver, são 3 aspectos, 3 sistemas, que Deus nos dê humildade, irmãos. Se nós não estivermos no grupo correto, a gente passar a fazer parte do grupo correto. Amém? Quais são os 3 grupos? Quais são as 3 filosofias que Jesus aqui nos aponta? Primeiro, irmãos, ele fala dos salteadores. Ele fala dos ladrões. Ele fala daqueles que assaltaram aquele homem. Esse grupo, irmãos, ele é horrível, porque a filosofia desse grupo, ele pensa da seguinte maneira: eu vou roubar o que é seu, não importa, eu vou tomar o que é seu, eu acho que aquilo que é seu tem que ser meu. É assim que esse grupo pensa, irmãos. A filosofia deste grupo, preste bem atenção, eles pensam da seguinte maneira: o que é seu é meu. Pronto. Esse grupo tem essa filosofia: o que é seu é meu. E por isso eu tenho direito.
eu vou lá, eu tomo, eu vou lá, eu pego. Se você resistir, você pode até morrer, porque o que é seu é meu, e acabou-se. E o interessante, irmãos, é que o historiador Flávio Josefo, né, ele diz que nesse período aqui, havia ali, nesta cidade de Jericó, mais de 12 mil sacerdotes. E esse caminho de Jerusalém a Jericó, Jericó a Jerusalém, era um caminho que os sacerdotes estavam sempre trançando. A gente pode dizer que este é o caminho da religião, irmãos. Era o caminho da religião. E aí a gente vê, irmãos, que esses sacerdotes que estavam indo e vindo constantemente, e um deles não para aquele que foi roubado. A gente vê lá em João capítulo 10, a partir do versículo 9 e 10, diz claramente que Jesus, ele é a porta. E ele diz que a gente entra por ele e sai. Porque na realidade Jesus é assim, irmãos. Jesus é liberdade de se vir a ele. A gente entra, a gente se alimenta, a gente tem livre acesso, a gente transita, mas por outro lado, ele diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. A diferença, irmãos, do Senhor Jesus para o outro, é porque o outro vem para matar, roubar e destruir. Então, aqueles que estão nesse grupo de o que é seu é meu, dessa filosofia, eles estão distantes de Jesus, irmãos. Amém? E aqui, irmãos, eu quero fazer uma crítica a nós, cristãos evangélicos. Tem muitas igrejas que estão vivendo nesse caminho da religião, irmãos. Que estão vivendo isso. Que aquilo que é seu, é meu. E assim, irmãos, tem muitas igrejas que estão vendo as suas ovelhas como meio, simplesmente, de serem tiradas a lã. Amém? E esse é um caminho horrível, irmãos. É o caminho da religião. Não é o caminho de Jesus. Este faz parte do primeiro grupo, infelizmente. E o segundo grupo, irmãos? Aliás, o primeiro grupo são dos ladrões e salteadores, né? O segundo grupo, aí sim. Esse é um grupo que é bem horrível também, que é o grupo da religião. O sacerdote vê aquele homem jogado à beira do caminho, e ele diz: não, mas eu já cumpri minha missão, eu chegar da igreja, eu oro por ele, vou queimar o incenso, vou trazer o sacrifício, né? Meu turno já acabou, e o meu serviço é lá no templo, e eu não posso fazer nada por esse homem, porque eu estou meio apressado. E vem um levita atrás, irmãos, e diz do mesmo jeito, né? Bem, já que eu ajudo o sacerdote não pode, o sacerdote não tem tempo, então vamos embora. Ninguém está vendo nada, né? E isso, irmãos, né? É ruim também, porque o primeiro grupo vem para fazer o mal, que são os ladrões, né? Mas o segundo grupo, ele também é ruim por quê? Porque ele não se dispõe a fazer o bem. O primeiro faz o mal e o segundo grupo não se dispõe a fazer o bem. Amém? Que também é pecado, irmão. Se você sabe, pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então, irmãos, o primeiro vem para fazer o mal, né? E o segundo não se dispõe a fazer o bem. O segundo grupo tem a seguinte filosofia, preste bem atenção. O primeiro grupo tem o quê? O que é seu é meu. O segundo grupo agora tem a seguinte filosofia: o que é meu e eu não divido com ninguém. Posso ouvir um amém? O que é meu
e eu não divido com ninguém. É o do segundo grupo, irmãos. Eu não tenho tempo para parar, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não posso fazer nada. Então, o que é meu e eu não vou dividir com ninguém. São aqueles que colocam um sorrisal na mão e atravessam um açude. Isso aqui eu não divido com ninguém. É mão fechada. Tem alguém aqui esta noite? Tem ou não tem, irmãos? Diga assim, não, amém. Levante a mão. Tem irmão que está com medo de levantar a mão assim. Levante a mão, irmão. Pode levantar assim com a mão aberta mesmo. Tem irmãos assim, irmão, na igreja, né? E às vezes tem a condição de ajudar o irmão necessitado, ajudar o irmão que está precisando, mas que é meu, eu não divido com ninguém. Vou orar, sacerdote. Não, deixa ele cair daí que chegar na igreja eu oro. E o levita vai atrás. Né? do sacerdote, do pastor. Não, o pastor não pode, então vou nessa também. Então, irmãos, o levita diz, se o sacerdote não liga, também eu não importo, também eu não vou me importar, vou em frente. O problema da gente, irmãos, é que a gente quer terceirizar sempre para Deus. A gente quer sempre que Deus responda às nossas orações. Vou orar por Ele. Mas, na realidade, muitos de nós já somos a resposta das nossas próprias orações. Nós somos, geralmente, a resposta de Deus para nossas próprias orações. Se você quer que Ele se levante de lá, se você quer que Ele fique bem, vá lá. Você é a resposta da oração. Você pode ajudar, você pode abençoar, você pode fazer alguma coisa pela vida do seu irmão, você pode compartilhar alguma coisa com seu irmão. Ninguém é tão pobre nessa vida, irmão, que nunca não possa compartilhar nada com seu irmão. Ninguém é tão pobre que nunca possa fazer isso. A gente está sempre pedindo para Deus usar os outros, irmãos. E Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer usar a mim e a você para abençoarmos o nosso irmão. E vem o terceiro grupo, irmãos. Primeiro grupo, qual é a primeira filosofia? Tudo que é seu é meu, eu vou tomar. Segundo grupo, o que é meu e eu não divido com ninguém. E vem o terceiro grupo, que aqui é representado pelo samaritano. Por aquele que vinha em viagem, parou, foi lá e ajudou. Esse é o terceiro grupo. E olha, irmãos, que esse grupo era inimigo dos judeus. E quando Jesus dá o exemplo de um samaritano, talvez, irmãos, os próprios discípulos que lá no capítulo 10 queriam, né, orar para descer fogo do céu sobre os samaritanos, talvez não compreenderam, porque Jesus colocou um samaritano nesse terceiro grupo. Se a gente for ver, irmãos, aqui em João capítulo 8, versículo 48, eu vou ler para vocês. João 8, 48. Olha só como é que pensavam os judeus com relação aos samaritanos. João capítulo 8, João 4, 8. João 4, 8. Não, eu anotei aqui errado, irmãos. Anotei errado. 8:48, irmãos. Deixa eu ver aqui. Não, irmãos. Ah, tá certo. É porque eu estou em Lucas, irmãos. Como é que eu vou achar, irmãos? Eu pensei que estava em João. Amém. João capítulo 8, versículo 48. Olha só. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano
e que tens demônio. Porque na visão dos judeus, os samaritanos eram endemoniados, irmãos. Na visão deles, os samaritanos eram endemoniados. Olha só, João capítulo 4, também versículo 8, diz assim: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, né? Versículo 9, disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eles tinham os samaritanos como pessoas endemoniadas. Aí Jesus, irmãos, coloca o samaritano como aquele que é o exemplo para ser o próximo, irmãos. Imagine Jesus dizendo: olha, não encontrei na igreja melhor representante do que um samaritano para dizer quem é o próximo. Olha, não encontrei sacerdote, não encontrei levita, eu encontrei foi um samaritano, que para os judeus era um endemoniado. Aí você fica pensando na posição de Jesus. Aqueles que vocês dizem que é endemoniado, esse é que está fazendo a coisa certa. Esse é que está dando o exemplo. Né? Esse, não encontrei alguém tão cheio de amor, tão cheio de misericórdia, tão cheio de bondade, para mim poder usar como exemplo do que um samaritano. Amém? Agora, por que Jesus viu esse bom exemplo neste homem? Qual era a filosofia dele, irmãos? A filosofia dele era o seguinte: primeiro grupo, o que é teu é meu. O segundo grupo, o que é meu e eu não divido com ninguém. Mas esse homem, representando o terceiro grupo, a filosofia dele é o seguinte: o que é meu é teu. O que é meu, eu te dou. Era essa a filosofia desse samaritano, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque ele ousou abençoar aquele homem. Ele ousou parar. E vejam bem, ele estava em viagem, ele estava com compromisso, mas ele parou o seu compromisso para ajudar o próximo. O sacerdote, o levita, eles passavam ali ocasionalmente, diz a palavra do Senhor. Mas este homem era o único que poderia dar uma desculpa: eu não posso parar, porque eu estou em viagem, eu não posso parar, porque eu tenho compromisso. Mas ele foi o único que, mesmo estando ocupado, ele parou, e ele foi ser o exemplo, porque o que é meu é seu, porque eu estou aqui para te abençoar. Era essa a filosofia deste homem, e assim Deus vai, o Senhor Jesus, vai e coloca ele como exemplo. Porque na realidade, irmãos, não há um evangelho verdadeiro que não exija do seu tempo. Não há um evangelho verdadeiro, irmãos, que não exija do seu bolso também, para abençoar o seu irmão. Não há um evangelho verdadeiro, irmãos, que não mexa com a sua comodidade. O evangelho verdadeiro, ele nos impulsiona, irmãos. Ele não nos deixa nos acomodar. O evangelho verdadeiro, irmãos, ele nos faz sempre estarmos disponíveis para servir o nosso próximo. O evangelho verdadeiro, irmãos, sempre vai estar nos incomodando para servir. Posso ouvir um amém? E é dessa maneira, irmãos. Aquele homem interrompeu a sua viagem para abençoar. Ele cancela ali a sua agenda. Ele coloca aquele homem em cima do seu animal. E primeiro ele trata aquele homem ali, coloca vinho, azeite nas suas feridas. E vai, pega aquele homem, coloca na sua montaria, leva até uma localidade e diz: olha, fica com ele aí. E se ele gastar mais, quando eu voltar, eu pago. Quando voltar, eu acerto as contas com você. Então, irmãos, a pergunta daquele homem lá no começo, do intérprete da lei, o doutor da lei: o que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
Jesus diz o seguinte: seja semelhante a esse samaritano. O que Jesus quis dizer foi isso. Seja semelhante a esse homem, porque tudo que é teu é de Deus. Seja semelhante a este homem que ajudou o seu próximo. Então, irmãos, 3 grupos. Eu não sei qual o grupo que você faz parte. Tudo que é seu é meu. Tudo que é meu e eu não divido com ninguém. Ou tudo que é meu é seu. Se você está no 3º grupo, você está dizendo que está nessa terra para abençoar o seu irmão. Você está dizendo que você verdadeiramente segue aquele exemplo a qual Jesus Cristo está descrevendo nessa história, irmãos. E na realidade, quando esse doutor da lei tenta, de alguma maneira, pegar Jesus, na realidade, ele recebe uma lição. Jesus está dizendo para ele: olha, você pode ser muito sabido, muito inteligente, pode conhecer as Escrituras, mas você tem que ser igual àquele que você acha que é um endemoniado, que é o samaritano, porque ele está dando exemplo de quem é alguém que serve o seu próximo. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor pega pesado, pega duro conosco, porque aqui Jesus estava pegando pesado com ele, para que a gente possa, irmãos, abençoar a vida do nosso irmão, que a gente possa refletir mais sobre essas questões. Amém, queridos? Eu estarei verificando aí, irmãos, tirando um dia, para que a gente possa verdadeiramente sair novamente das 4 paredes. Amém? Para a gente voltar a fazer as nossas missões lá, onde estão aqueles que precisam de nós. E eu sei que aqui é uma igreja que gosta de abençoar. Eu sei que você estará participando desse projeto mais uma vez. Amém? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor Jesus mais uma vez.